eu tinha falado antes que o jogador precisa de calendário, né? Então, em outras épocas, eu me manifestei favorável talvez a uma Copa do Brasil. Hoje eu acho que importante, para conquistar numa copinha, seria uma Série D. Óbvio que o que acontece hoje? O Pelotas gastou em torno de 450 mil para jogar a copinha do ano passado e perdeu para o Real. Aí, quando ia ter jogos importantes em Pelotas, o Pelotas não participou mais. Que seria para... Nós tínhamos dois jogos por mês durante a copinha. Teve jogos que deu R$600 de resultado. Como é que um clube do tamanho do Pelotas vai ter R$600 de resultado? Então, difícil tá fazer futebol, pessoal. Então, se o Pelotas vai ser o tamanho que a torcida quiser, né? A gente está aqui como gestor, a gente quer o melhor para o Pelotas, mas o Pelotas não vai fazer loucura, porque o grande objetivo do Pelotas é se manter na primeira divisão, e aí sim, aí cada vez mais os problemas antigos do Pelotas vão sendo resolvidos e a gente consegue voltar a ser um clube grande. Se alguém do Pelotas ou eu ligar para algum profissional, ele vai dizer quando começa, quando termina, quando vai meu caminho. O Pelotas não tem isso. Então, se o Pelotas não tem isso, como que o Pelotas vai pensar em grupo? A gente sabe que diversos jogadores que participaram do elenco do Pelotas, tanto na Copinha quanto no Gauchão, querem voltar. Mas em que momento eles vão voltar? Né? Em que situação vão voltar? Essa é a preocupação hoje. Então, a partir do momento que a gente saiba essas datas, é importante. Início de Copinha, fim de Copinha, início de Gauchão, fim de Gauchão, contrata a Copinha Gauchão. Quer dizer que essas coisas são importantes para que uma direção possa saber exatamente que decisão vai tomar. A primeira coisa que a gente precisa saber é quando começa esse campeonato, certo? Então a gente já tem conversação com alguns profissionais que possam vir, talvez, trabalhar no segundo semestre com nós, mas não tem nada acertado, é só sondagem, principalmente em função da definição do grupo de trabalho que o Pelotas vai ter e do calendário que vai ter. Eu acho que é difícil, né? Por quê? Porque o Pelotas tinha uma experiência com o Rafael Farias, junto com o vice-presidente Neca, que era o vice-presidente. Então, se eu trouxer o Rafael de volta, parece que eu estou sendo incoerente com o trabalho que foi feito ou com a mudança que foi feita. Eu acho que neste momento, o Pelotas, primeiro, que quer gastar o mínimo. Segundo, que o Pelotas precisa mudar. Nós jogamos 2 copinhas, onde o Rafael Farias era um dos responsáveis pelas contratações e pelo direcionamento de futebol, junto com o vice-presidente de futebol, e não foi bem, infelizmente não foi bem. Então, neste momento, eu não estou nem culpando ninguém, mas infelizmente a gente foi mal. Então, a gente quer fazer diferente, não sei, o que o Pelotas não pode fazer é comprometer a receita do Gauchão do ano que vem. Porque o Pelotas jogou um campeonato gaúcho, em dezembro nós não tínhamos R$1 para pegar da federação, enquanto a grande maioria dos clubes tinha cota cheia. Isso não pode voltar a acontecer. Então a Copinha não pode comprometer o Gauchão. Se comprometer o Gauchão, se o torcedor não tiver convicção de se associar para o Pelotas ter o mínimo razoável para pagar esse jogador, nós não vamos antecipar dinheiro de Gauchão para jogar Copinha. Então a gente vai jogar num orçamento mínimo a Copinha, né? Se achar que começa a ter alguma solução financeira, tu começa a aparecer isso. Se vocês perguntarem para o Rafael, eu dizia para ele, Rafael, se tiver um jogador bom que interessa para o Gauchão, faz um pré-contrato com ele, traz ele para a Copinha. Infelizmente a gente não conseguiu nenhum. Na época não conseguiu. Pré-contrato não conseguiu com ninguém. Então isso a gente tem que mudar, a gente tem que achar alternativas para isso. E nem sei se tem, entendeu? Eu estou dizendo que a gente vai começar esse trabalho para ver se a gente consegue reverter, porque depois tu chega 15 de novembro, 20 de novembro, os jogadores que poderiam participar do Pelotas já estão contratados. Eles estão em desenvolvimento de projeto, né? Quando o projeto estiver concluído, ele vai para a prefeitura para apreciação. A partir da aprovação do projeto tem o lançamento e o cronograma de obra. Segue tudo normal, as coisas estão andando normal e tem um tempo, a gente imagina que, sei lá, 4, 5, 6 meses para ter aprovação e aí ter uma data para início de obra. Então a aprovação deve ser Porque é um processo complexo, é um processo complexo. Então, todo esse projeto está sendo desenvolvido pelos arquitetos, engenheiros, para que isso tenha depois algumas etapas já
foram na prefeitura, já foram aprovadas, coisas importantes já foram decididas, mas tem uma sequência cronológica que são diversos setores que dependem da aprovação para que o projeto realmente depois vá ter a licença de início de obra. Essa ideia, assim, só para relembrar o pessoal, aqui o pavilhão seria começar do zero? Nós temos, se seguiu o cronograma, dentro do projeto que a gente estabeleceu, tem uma primeira obra que é na esquina da Churrascaria Lobão, tem uma sequência que é pavilhão e loft para frente da praça, e tem um terceiro momento que vai ser posto do Guga, vamos chamar assim, né? Então o Conselho me deu autorização para seguir com toda a tramitação que precisa para a obra número 1 e depois a gente segue na negociação e desenvolvimento de orçamentos e projetos para que eu leve no Conselho e o Conselho aprove ou não a sequência das obras.